Vamos dar um bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo aqui no Bully de Bolso. E hoje a gente tem um novo episódio com um entrevistado, uma convidada especial. A Júlia Iannina, que foi muito legal em nos aceitar, assim, muito receptiva, e é sempre legal quando as pessoas aceitam a gente, assim, porque a gente é um podcast que está começando ainda e as pessoas aceitarem é muito legal. É muito bacana ter essas conversas, trazer diferentes pontos de vista, assim, pro podcast, é muito bacana. É um prazer estar aqui com vocês, gente. Talvez você mesma possa se apresentar, assim, dar um alto verbete. Ai, que difícil. Bom, eu sou atriz daqui de São Paulo, trabalho com teatro desde a minha adolescência, assim, comecei a fazer teatro bem criança, e desde que eu me formei na escola, no Teatro Escola Célia Helena, eu saí com outras atrizes e a gente formou uma companhia de teatro, isso foi em 2001, então agora em 2021 a gente vai fazer 20 anos de companhia, a gente já tem mais de, acho que tem 12 espetáculos que a gente já fez, enfim, para criança, para adulto, de vários tipos de espetáculos diferentes, a gente mesmo escrevendo, a gente adaptando, dramaturgia pronta, enfim. E trabalho também com cinema, TV, e é isso. Trabalhei com muita gente, estou aí continuando buscando fazer aí meu trabalho como atriz, que é o que eu gosto. Na questão de atuação, os meios são muito diferentes? O teatro, o cinema, a televisão. Como é que você sente isso? Para quem faz, não quer dizer de como atuar. Atriz. Eu acho que são diferentes, embora eu acho que sempre tem algum cerne que é uma essência muito parecida, né? Eu falo que eu gosto de ser atriz porque eu gosto de brincar, né? Para mim, mesmo quando você está fazendo um drama ali, que você está se debulhando em lágrimas, tem um ponto ali, para mim, que não é um sofrimento real, por mais que você empreste muito da tua emoção pro personagem. Então, quando você faz uma comédia, é diferente brincar de fazer uma comédia, de brincar de fazer um drama. E até no cinema mesmo, muita gente costuma falar, o cinema tem... É uma verdade, não é que não seja verdade, né? O cinema você acaba fazendo uma coisa mais contida, porque a câmera aumenta muito, né? Qualquer expressão que você tenha no rosto. Mas às vezes você pode fazer algum trabalho específico que brinca com uma linguagem de clown, e que aí você vai ter que precisar mesmo no cinema de outras ferramentas. Então eu acho que depende muito do trabalho. Mas, é claro, o cinema é a arte da espera, né? Então você, ali no set, tem que ter uma paciência muito grande, tem uma parte técnica muito diferente. Ao mesmo tempo, no teatro, tem a coisa de ser ao vivo e você não poder voltar, então tem um frio na barriga diferente, tem as especificidades, mas eu gosto de variar, eu gosto um pouquinho de tudo. E você sente muita ansiedade quando vai entrar assim no palco, no set? Eu acho que, não sei se é todo mundo que é assim, eu sou um pouco assim, eu falo que ser atriz é como, sabe quando você pensa assim, já sei, eu vou pular de paraquedas, parece uma ideia maravilhosa. Aí quando você vai pular de paraquedas, você fala assim, por que eu me meti nessa situação? Por que eu tô fazendo isso? Aí depois que você pulou de paraquedas, você fala, gente, é a melhor coisa do mundo, eu tenho que fazer isso todo dia. É mais ou menos isso. Eu tava sentindo isso com o podcast agora. Com a conversa, assim, putz, por que eu fui chamar, né? Assim, tava dando um nervoso. Atenção. Sim, sempre tem uma tensão para episódio. Tem, uma coisa mas a gente tem que vencer, né? Esse frio na barriga que é um pouco viciante também, né? O teatro tem muito isso, mas eu acho que mesmo quando você tem uma estreia no cinema ou na televisão, né? Que é uma coisa que você não tá ali fazendo na hora, é diferente, é nervoso, né? Mas às vezes na hora do set você tem uma cena que te desafia, que você tem esse nervoso. E às vezes na estreia também é a primeira vez que outras pessoas vão assistir, vão te dar um retorno. E você tá sempre ali, né, se expondo de alguma maneira, né? O ator tem essa coisa de a tua cara, é o teu corpo, a tua voz. Então é uma coisa muito pessoal. Às vezes até... O meu marido, por exemplo, a gente fala muito disso. Ele é músico, né? Então ele também é artista e tal, mas ele fala, mas o ator é uma coisa muito personificada, né? O teu corpo ali, a tua carne.
E então é um frio na barriga sempre, eu acho, independente de qualquer coisa. Agora, claro, quando é ao vivo, eu acho que é mais nervoso. Eu fiz faculdade de cinema, né? E eu lembro que eles falavam que para quem quer uma resposta imediata, o cinema é uma arte terrível, né? Porque você filma aqui, mas as pessoas só vão estar vendo daqui a alguns anos, né? E o teatro é o oposto, mais ou menos o que você estava falando. Também tem isso, né? O teatro tem uma coisa que é muito especial, porque você assiste ali ao vivo, e depois que acabou aquele espetáculo, você até pode ver gravado, mas eu acho que o teatro gravado é uma experiência completamente diferente. Eu acho que agora a gente até está experimentando novas maneiras de estar ao vivo, mas muitas vezes o ao vivo é mais interessante até do que mesmo que você tenha uma câmera como intermediário, mas ainda assim, sendo ao vivo, tem uma outra relação, né? Você assistir teatro agora na pandemia ao vivo, tem tido essas experiências. Mas tem isso, uma vez que eu fiz espetáculos que hoje eu penso, puxa, eu queria muito que vocês vissem essa peça que eu fiz e que não vai mais ver, né? Então, é uma coisa imediata, uma resposta muito... E você vê o público ali na tua frente, rindo ou não rindo da tua piada, chorando ou não chorando com você. Então, é muito visível, assim, o impacto que você tem. E o cinema, às vezes, eu lembro de cenas que eu assisto depois, passar 1 ano, 2 anos, faz uma longa-metragem, dependendo do filme, demora muito tempo mesmo para lançar, porque tem o tempo de pós-produção, mas às vezes por questões de lançamento, às vezes acontece uma pandemia, como está acontecendo agora, então a coisa também se estende para depois, ou por qualquer outro motivo, às vezes você olha e fala assim, gente, eu tinha esquecido que tinha feito essa cena, até que ficou boa. Então você fica ali, é uma outra relação, assim. E muitas vezes o diretor mexe, né, na edição, então tira uma cena que você gostava ou edita de um jeito diferente. Então, muita coisa do que você esperava e que você achava que era de um jeito é de outro. Então, você assistiu o filme também pela primeira vez, muitas vezes é uma volta no tempo, assim, né? Voltar para aquele trabalho que tomou tua vida, porque né, te envolve muito intensamente durante o período de filmagem. E aí, às vezes, depois você vai dublar, ou vai, né, se não precisar dublar, você vai na pré-estreia mesmo, ver um primeiro corte, e você tem essa sensação de voltar no tempo e ver um trabalho que você já fez faz tempo, né? É gostoso também. Às vezes você consegue olhar, tem cenas que você fala, essa cena ficou horrível, eu já saí do set com uma sensação, essa cena ficou horrível, meu Deus. Aí quando eu vi, eu falei, nossa, gostei, assim. E o oposto também, né? Essa cena vai ficar maravilhosa. Tipo, nem tanto. Nesse ano, você chegou a fazer uma experiência, assim, sei lá, por exemplo, uma peça por streaming? Chegou a ter algum... Sim, eu tive algumas experiências esse ano, porque, enfim, foi um ano, acho que para todo mundo de se reinventar, né? Não sei o que vocês fazem além do podcast, mas, enfim, o podcast mesmo já é alguma coisa que é muito mais possível de se fazer numa pandemia do que um filme, do que uma peça de teatro, muito mais. Então, eu fiz algumas coisas. Com a minha companhia, a gente tem um trabalho muito voltado para criança e a gente tem uma pesquisa relacionando várias mulheres, a gente tem uma pesquisa grande de várias mulheres cientistas. A gente já fez 2 espetáculos para criança com essas mulheres que foram importantes para a ciência e que muitas vezes não são conhecidas ou, né, acabaram sendo meio injustiçadas pela história, e a gente conta essas histórias. A gente estreou 2 espetáculos em janeiro, a gente tinha estreado o mais recente, estava assim, as 2 peças com a agenda lotada até o final do ano. Nossa. E não rolou. E aí a gente pegou essa nossa pesquisa de mulheres e ciência e conseguiu fazer num formato que não é teatro. A gente não considera teatro porque é gravado, é editado, mas a gente fez alguns vídeos sobre elas, com uma entrevista meio, né, simulando uma brincadeira de entrevista com algumas das cientistas, e a gente transformou uma das peças numa websérie. A gente gravou no teatro, mas com um olhar bem específico para transformar para uma linguagem audiovisual, e vai ser lançado ano que vem no YouTube. Mas, individualmente, eu trabalhei com um diretor que eu gosto muito aqui de São Paulo, que é o Nelson Baskerville, e ele abriu um curso
de solos, né, para desenvolver solos nesse período de pandemia. E ele trabalha com autoficção, então ele trabalha com histórias, né, pega as histórias das pessoas e aí você dá um tratamento, claro, dramatúrgico e tal, mas com histórias pessoais. E esse ano, além da pandemia, em março, um dia antes de eu entrar na pandemia, eu perdi a minha mãe. A minha mãe faleceu no dia 16 de março, e no dia 17 a gente fez a cerimônia de cremação dela e aí entramos em confinamento. Então eu falei um pouco dessa minha experiência num solo, é um solo de 15 minutos que a gente apresentou várias atrizes e alguns atores, né? Era um elenco majoritariamente feminino. Então, eram vários solos que a gente chamava de Das Tripas Coração, e aí você assistia um solo depois do outro, que duravam mais ou menos 15 minutos. A gente apresentou por 4 dias, uma espécie de, sei lá, festival de solos, e depois a gente participou das Satirianas também, tudo online. Então, eu apresentava daqui da minha casa, eu escrevi o texto, meu marido tocava piano, era tudo por aqui. E foi uma experiência bem interessante. Esses solos estavam online, assim, distribuídos? Você assistia online, você comprava, tem uma plataforma que vocês já devem ter ouvido falar, que chama Simpla, que muitas das experiências de teatro estão acontecendo através dela. Então, você comprava o ingresso, que na verdade era uma contribuição livre, você podia pegar de graça, e aí você recebia o link e entrava. Nesse link, você entrava numa sala de Zoom, e aí um solo vinha depois do outro, você ia assistindo. Na verdade, eles separam um pouco por temas, então tinham salas diferentes. Eram 5 salas, cada sala tinha uma espécie de temática geral, não era uma coisa super específica, mas elas se relacionavam de alguma maneira. E aí, então, eu estava numa das salas com outras 4 atrizes, cada sala tinha 5 solos. Agora ele fez uma outra versão desse curso com outros atores e atrizes e acabou de apresentar também, acho que foi ontem a última apresentação. Eu queria fazer uma pergunta, até trazer um pouco que tu falou agora da questão de que tu perdeu tua mãe, escreveu sobre isso, assim, essa questão, tipo, se existe algo de catártico na atuação, sabe? Quando tu coloca algum sentimento teu, assim, na personagem e se isso ajuda a lidar com algo. E se existe também essa questão de que às vezes tu pega uma coisa do teu personagem, sabe? Da tua personagem, que às vezes a personagem está vivendo um trauma, passando por uma situação específica, e aquilo meio que respinga um pouco em ti, sabe? Eu queria saber se existe isso. Eu acho que essa experiência, né? Eu acho que assim, um ator, como eu estava te falando, o nosso instrumento somos nós mesmos. E eu acho que isso é uma coisa muito pessoal, né? Tem a maneira de você conduzir as tuas emoções, de como usar as tuas emoções, eu acho que é uma coisa tão pessoal que, então, eu sei que é uma pergunta para mim, mas eu quero reforçar isso, assim, isso é para mim, porque acho que outra atriz vai responder outra coisa, porque acho que é completamente diferente. Por exemplo, quando eu fui falar sobre a minha mãe, eu acho que teve sim um caráter catártico, talvez organizador, né, dessa experiência de luto, né, porque era um pouco falar sobre essa experiência de luto no confinamento. Teve um pouco esse caráter quase terapêutico de você mexer com esse material muito fresco ainda, né, porque muitas das histórias lá eram muito difíceis, mas talvez a minha história fosse a mais recente nesse sentido, assim, que estava mais... Então, tinham histórias tinha uma outra história, por exemplo, de uma menina que perdeu a mãe que se matou, então uma história muito dura também, e talvez até mais traumática que a minha, mas a dela já faz muitos anos. Então, você mexer nesse material tem um caráter terapêutico, mas para mim era um grande desafio que não parasse aí. Que eu falava, bom, eu não estou fazendo esse solo para mim, porque eu já faço terapia. Então, se eu fizer esse solo só para fazer uma homenagem para minha mãe ou para trabalhar esse material comigo e isso não comunicar nada para ninguém, isso era um grande desafio para mim e foi algo que me atormentou muito. Então foi muito legal ter o Nelson, que é um cara super, que foi quem dirigiu e quem orientou, inclusive a escrita, né? A escrita foi minha, mas ele orientou. Então ter esse olhar que era um pouco falar, não, vai para aqui que está funcionando.
O processo todo era em conjunto, então a gente apresentava o processo e as pessoas comentavam, então você falava, isso aqui funciona, isso aqui interessa aos outros, isso daqui, etc. Mas isso em relação muito à criação, né? A própria experiência de fazer, de falar, de viver aquele solo, em que no solo especificamente eu era meio eu, não falava meu nome, mas não tinha muito essa coisa de um personagem, mas não era uma coisa que eu chorava e que eu me emocionava necessariamente, porque eu estava ali até tendo que lidar com muitas coisas técnicas. Era uma história, para mim tinha uma relação com a ficção mesmo, a partir do momento em que eu estava fazendo. Não era uma coisa que eu me conectava com a minha dor. Talvez eu não conseguisse fazer se eu me conectasse com a minha dor, entendeu? Mas eu acho que as personagens, tem muita gente que usa, né? Tem técnicas tem memória emotiva, um termo que muita gente usa, que vocês talvez já devem ter ouvido falar, que é você usar uma memória tua e trazer ela, despertar ela, às vezes até por cheiros, gostos, música, e aí aquilo te desperta sensações e emoções que você usa para tua personagem. Muita gente usa isso. Isso não funciona para mim. Se eu começo a pensar que eu tenho uma coisa triste para chorar, eu não choro. Alguma coisa que trava em mim, entendeu? Eu não tenho esse tipo de processo. Para mim, é alguma coisa muito física e muito de me colocar na situação, de me colocar na pele mesmo de uma pessoa que talvez nem exista, né? E aí, a partir daí, eu vivenciar aquilo. Isso funciona para mim a coisa flui mais naturalmente. Mas aí você vai dizer, mas isso não é a tua emoção? É a minha emoção, né? De alguma maneira tá tudo misturado, é difícil dizer onde começa uma coisa e onde termina outra. Mas eu, por exemplo, fiz uma série durante 4 anos, não sei se vocês chegaram a ver, chama Um Contra Todos, que é uma série que passou na Fox e eu fazia uma personagem por 4 anos, 4 temporadas, né? Então, essa personagem passou por tudo, assim, e em algum momento, não é que a vida dela me afetava diretamente, mas eu já conseguia entender, assim, a partir da minha própria construção, como ela reagiria a determinadas coisas, como ela se portaria em determinada situação, a ponto de eu discutir essas coisas com os roteiristas. Então, eles chegavam com uma coisa e eu falava, gente, não faz sentido ela fazer isso, ela não vai por aqui, ela vai por ali. Tô com dificuldade de fazer isso aqui, porque para mim não combina muito com a Malu. Mas pensa nisso. Tá, não é que eu tinha, né, eu era dona da verdade, mas eu tinha uma propriedade dela que me fazia, inclusive, às vezes, ajudar eles a resolverem problemas, né? Tipo, puxa, a gente tem que fazer ela fazer isso aqui. Tá, então deixa eu pensar aqui como é que eu resolvo. E esse como é que eu resolvo é físico, né? De botar a mão na massa, não é de necessariamente... Claro que às vezes eu sugeria mudanças, mas é de às vezes, tornar aquilo crível, né? A partir de uma experiência com a personagem que é quase uma pessoa já que você conhece. Assim, você fala, não, conheço fulana vai fazer assim, eu vou fazer assado. Então, essa experiência de viver muito tempo com o personagem também traz essa coisa um pouco maluca de você parece que tem saudade dela, ou pena dela, ou fica feliz quando ela fica feliz, sei lá. Essa série acabou? Eu acho que acabou esse ano, né? Isso, esse ano foi a última temporada, foi a 4ª e última temporada. Eu até queria saber, que assim, quando tu falou assim, quando já tá mais apegada à personagem, já sabe os trejeitos, mas do ponto inicial, ponto zero, como é que tu constrói ela? Isso é muito particular, né? Porque eu acho que uma personagem você nunca constrói sozinha. A gente vê, e claro que o trabalho do ator é muito concreto na nossa frente, mas eu, por exemplo, quando eu vou fazer a prova de figurino, para mim isso também ajuda na construção da personagem. Quando você está fazendo um primeiro ensaio com outro ator, o outro ator te dá respostas e se relaciona com você de uma maneira que você tem que responder, e aquilo também é parte da construção, porque a personagem é relação, né? Como é que ela fala com o filho, como é que ela levanta da cama vestida de um jeito, como é que ela anda, como é que ela se move, como é que ela... E a presença da direção, né? Então, tem diretores que acompanham isso muito de perto e que gostam de trabalhar, né? Então, essa personagem, por exemplo, que eu falei, na primeira temporada,
foi um trabalho super próximo com o diretor, que era o Breno. Ele estava ali em cada cena e a gente descobria cada detalhe, a cada cena. Depois a coisa vai ganhando, a gente já começa a falar a mesma língua e a coisa vai fluindo com mais facilidade. Agora, tem diretores que não. Uma vez eu trabalhei com um diretor que eu gosto muito, que chama Hugo Giorgetti. Eu fiz um filme dele que chama Caro Coroa, um filme muito lindo e muito pertinente, assim, para o momento que a gente está vivendo, que é um filme que se passa nos anos 70, assim, no início dos anos 70, e é uma garota que esconde 2 fugitivos na casa dela, né, pessoas que estão se escondendo, estão sendo perseguidos, só que o avô dela é um militar reformado, então ela esconde não só, ele esconde do próprio avô também, então é uma situação super de tensão, e ela é super jovem, enfim, idealista e tal. E aí o Hugo falava uma coisa, ele falava 2 coisas que eu acho muito interessantes. Ele fala assim, bom, o trabalho do diretor é escolher os atores para fazer aqueles personagens. Se você escolhe bem os atores, deixa eles trabalharem. Porque aí eles vão ser... Aí ele fala, porque o ator sempre tem a melhor resposta. Então você vira e fala, faz assim, faz assado, faz assim, aí você faz. Aí eu falava, Hugo, posso fazer uma versão minha, que eu acho que é um pouco diferente do que você falou, mas eu queria testar. Pode. Aí ele encontrava comigo e falava, o ator tem sempre razão. A versão do ator é sempre melhor. Então tem diretor que funciona assim, e tem diretor que não, que quer trabalhar no detalhe. Então eu acho que... e no teatro também, né? No teatro você tem meses de ensaio, você vai construindo aquilo com, né, de formas diferentes e com diretores diferentes. Então, eu acho que o trabalho do ator, uma das principais características que o ator tem que ter é ser flexível, né? Para se adaptar a essas várias possibilidades de caminhos para a construção de um personagem, de um espetáculo e etc. Eu acho que isso é uma coisa importante, assim, você não se fixar do tipo... Eu já vi muito ator sofrendo, porque falando, eu ensaiei em casa, que eu pegava uma maçã e mordia nessa hora. E aí você chega no set e o cara fala, então, mudei, não é mais na cozinha, agora você vai estar no banheiro, então não dá mais para comer a maçã. E aí a pessoa trava, porque a maçã significava tudo para ela. Eu sempre falo, ensaia em casa, mas bem desapegado, porque você chega aqui, se tiver que mudar tudo, vai mudar tudo. Vai mudar, às vezes, uma fala, às vezes vai mudar um lugar... Às vezes você vai propor uma coisa que ele não vai querer. Então tem que ter flexibilidade, tem que estar muito vivo, né? Para poder responder ao que acontece, assim, no teatro de uma outra forma, né? Mas no teatro, às vezes, você tá lá, cai o refletor, você reage e bola para frente também, né? Então, sempre o ator tem essa coisa viva na resposta. Eu acho que essa flexibilidade, essa construção interna, né? Que não tem a ver com se apegar em formatos, mas com construir alguma coisa interna que te move. Eu acho que isso ajuda muito para você sofrer menos e conseguir fluir no trabalho. É um bom trabalho no ego, né? Porque tem que ter certeza de ti mesmo, mas também tem que saber ouvir o outro. É uma dança mesmo, né? Nossa, sim. Eu falo que você ser ator é pegar o seu ego para andar de montanha-russa. Você pega teu ego e fala, opa, eu tô lá em cima, eu tô lá embaixo. Porque é um pouco isso, né? Você tem uma profissão que as pessoas às vezes imaginam muito, né? Essas divas, né? As atrizes divas e tal, que é um pouco um mito, porque claro que existem as atrizes divas e eu acho que isso não é mentira, mas eu acho que é um pouco um mito também, porque a grande maioria dos atores, né? São pessoas que estão aí ralando muito e que são muito mal... o reconhecimento pelo trabalho ainda é muito pouco recompensador na maioria das vezes, né? Então você vê quem faz teatro, e mesmo quem faz TV, muitas vezes, que as pessoas esperam, né? Falam assim, nossa, acham que é uma coisa super glamurosa. E não é, entendeu? Não é, na grande maioria das vezes, não é nada glamuroso. E é claro que mexe com o teu ego, porque, como eu disse, né, a sua cara. Então, tem um momento ali que tá todo mundo dizendo que você é o máximo, que você arrasou numa cena, mas também tem o dia que você acha que vai fazer um papel e não pega aquele papel por qualquer motivo. Às vezes pode ser porque o diretor não te quis, pode ser porque não fechou a agenda e você tinha um outro trabalho que bateu e você não pode... Então,
tem uma insegurança constante, assim, um trabalho que termina e outro que começa a cada momento, com uma equipe diferente. Muitas vezes você conhece muita gente, outras vezes você conhece quase ninguém. Às vezes você tem que mostrar coisas tuas muito íntimas, às vezes você tem que ficar nu na frente de outras pessoas, às vezes você tem que beijar um desconhecido, às vezes você tem que... né? Então, são muitas coisas que tem um imaginário, né, muito fantasioso em relação à profissão, assim. E, claro, porque envolve todos esses tabus, assim, né? Essas coisas que a gente fica imaginando, como é que se resolve isso. Mas no dia a dia ali é muito suado, assim. Então, eu acho que é legal lembrar disso, assim, né? E o ego tá com você de mão dada o tempo inteiro. Então, o ator é um bicho sensível até, né? Porque ele tá mesmo como se fosse em carne viva o tempo inteiro ali, expondo muita coisa que a gente gosta de proteger às vezes, né? Que você fala, não, isso aqui eu não preciso mostrar. E o ator precisa mostrar o tempo inteiro. Então, por isso que eu acho que acaba ressoando aí, às vezes, em personalidades muito exuberantes. Eu acho que é um pouco natural que isso aconteça também. Sob esse viés do reconhecimento, no tempo em que você está trabalhando com a produção audiovisual nacional, você vê que mudou alguma coisa na maneira das pessoas encararem isso? Porque eu acho que existe um preconceito com o filme nacional, com a série nacional, mas eu não sei se isso aumentou, diminuiu ou ficou igual nos últimos, sei lá, Não, 10 anos. eu acho que a gente está num processo, né? Assim, a gente teve um momento de retomada do audiovisual brasileiro, e depois a gente também teve um momento que foi, acho que a partir, eu não vou saber exatamente o ano, mas quando a gente teve aquela lei que exigia que uma porcentagem de todos os canais, né, dos programas de todos os canais fossem nacionais e tal. Então isso também incentivou muito a produção nacional. E a gente aprende fazendo, né? Então, eu acho que muito do preconceito com o cinema era porque a gente tinha uma produção tão pequena que era difícil as pessoas criarem uma relação. Eu digo até muitas vezes que as pessoas têm dificuldade em ouvir a língua portuguesa sendo falada, né? A gente acostuma muito a ler legenda nas séries, e às vezes as legendas dizem coisas do tipo... os tiras estão aí, né? São coisas que a gente não fala, mas a gente normaliza e a gente aceita. Os tiras estão chegando. A gente entende, ninguém vira e começa a dar risada porque os tiras estão chegando. A gente até acostumou a ver filmes dublados falando esse tipo de coisa. E aí, quando a gente vê a produção nacional fazendo coisas, às vezes a gente olha e fala assim, nossa, que diálogo estranho. Nossa, acho estranho falar assim. Porque a gente não está acostumado a ouvir a nossa própria língua numa ficção. É uma coisa que é um exercício. Então, quando eu digo que as pessoas precisam criar cultura, não é só criar cultura genérica, é a cultura no sentido de costume mesmo, né? De assistir um filme nacional, de se ver retratado na tela, de ver as suas histórias, os lugares por onde você passa no cinema, né? Isso é uma coisa muito especial e que isso se constrói aos poucos. E eu acho que tanto o espectador vai se acostumando com isso, quanto a gente que está produzindo também vai aprendendo a fazer e fazer melhor, porque é assim que a gente aprende, assim, a gente faz e fala, putz, a gente podia ter feito melhor ali. O que eu mais aprendo é assistindo o que eu faço. Eu sou super crítica, sofro? Sim, sou super crítica e sofro. Mas se eu não assisto e não sou super crítica e não consigo olhar e falar, tá, onde é que eu posso melhorar? Eu sinto que não faz sentido. Eu não vou ficar assistindo só para ou para sofrer de um jeito burro, né? Que é aquela coisa, eu fiz tudo errado. Não, você tem que ter um senso crítico do tipo, tá, aqui eu acertei e aqui eu errei, para poder exercitar e melhorar. E eu acho que isso vale para todo mundo, né? Tanto para a parte técnica, quanto para desenvolvimento de roteiro, produção, tudo. A gente aprendeu muito nos últimos anos, e por isso que é tão importante que a gente continue produzindo, né? A gente está vivendo um momento de muita escassez nesse sentido, já vinha antes da pandemia, agora é claro que na pandemia a gente está com um grande hiato aí do que vai acontecer, mas independente disso, né, a gente está vendo, enfim, órgãos muito importantes sendo ameaçados, né, valores, instituições
sendo muito ameaçadas. Isso é muito importante que se reforce, né? Porque a nossa cultura é também aquilo que fortalece a nossa própria, como vou dizer, a nossa identidade como brasileiro, né? A gente saber, poder olhar e falar assim, não, eu me vejo refletido ali, eu me entendo e eu reflito a respeito da minha própria vida. Isso é uma dimensão tão importante da vida. A arte, às vezes, parece que é só para passar o tempo e não é só para isso, né? Também ajuda a passar o tempo, né? Quem nessa pandemia não precisou que o tempo passasse um pouco mais rápido, gente? Pelo amor de Deus. Ou ainda está precisando, né? Sim. Precisou de uma companhia de alguém que não estivesse ali com você, né? Um livro é uma companhia, um filme, uma série, uma música, são companhias, né? E eu ia, inclusive, perguntar se já deu para sentir, assim, esses respingos, talvez muito fortes, das novas políticas, né, do novo governo, de coisa do Ministério da Cultura, tal, né? Já deu para sentir isso na pele antes da pandemia? A gente já começou a sentir algumas coisas, né? Eu uso poucas coisas de lei de incentivo, por exemplo, Lei Rouanet, eu não tinha nenhuma lei de incentivo aprovada naquele momento que tivesse para sair, mas eu conheço várias pessoas que tiveram projetos paralisados, porque quando fechou o Ministério da Cultura, atrasou todas as aprovações, vira uma confusão, né? Qualquer mudança que você faz nessas coisas gera um monte de problemas burocráticos também, que, enfim, eu não sei nem explicar exatamente, mas, assim, a gente viu concretamente nas nossas vidas as coisas ficando muito complicadas, né? E aí você começa a ter que precisar de dinheiros de outros jeitos, né? Então, muito do que eu acho que está sendo investido agora, às vezes os canais de streaming vêm, investem, fazem séries e tal, mas é que, assim, isso não é o bastante, né? Para você levar cultura, teatro, cinema, literatura para lugares que precisam, né, muito, quando você vê, sei lá, as periferias das cidades, os lugares mais distantes, eles ficam muito desfavorecidos mesmo, né? E é uma burrice, né, gente? Vamos combinar que é uma burrice, né? A maior burrice que se pode fazer. Existem coisas que, né, estudos super elaborados que mostram que você levar cultura, esporte, lazer para um lugar, você diminui, né, os problemas com droga, com violência, é uma coisa, só não vê quem não quer, né? Mas é que aí começou essa demonização, e essa demonização, ela não reflete só na verba que você vai fazer, mas você começa a precisar explicar coisas que são absurdas. Então, assim, eu, pessoalmente, muita gente conheço, tinha críticas à Lei Rouanet. A Lei Rouanet pode ser melhorada, mas a gente começa a ter que defender a Lei Rouanet, porque é claro que ela é importante, a gente não quer né, demonizar a Lei Rouanet, mas a gente precisa melhorar ela, só que aí a gente começa a voltar atrás. Não, gente. Não é que as pessoas estão, né, alguém que usou a Lei Rouanet ficou rico e foi morar num iate, sei lá o que. Não, são tantas camadas de atraso e de perda de tempo, tendo que explicar aquilo que a gente não devia nem estar debatendo, sabe? Então isso é muito ruim. Começa a demonização do artista, né? O artista, que é isso que eu estou falando, que na grande maioria das vezes tem uma vida super difícil e, né, e que precisa... Você vai... Né, as pessoas que levam teatro, que levam arte para lugares inimagináveis, entendeu? Que vão para... Eu conheço gente, né, que vai para o sertão, que vai fazer clown no sertão. Tipo, essa pessoa que ganha uma Lei Rouanet, você acha que ela está ficando rica e enganando. Então, você tem que defender esse tipo de coisa. É triste, no fundo. É triste que a gente esteja perdendo tempo com esse tipo de coisa, né? Então, são vários níveis. Tem um nível, claro, as verbas que encolhem, e muita gente começa a ficar tudo muito mais apertado, então os poucos editais que tem começam a ficar mais disputados, porque você, né, tem muita gente precisando viver disso e muita demanda de produção, e ao mesmo tempo a parte mais, como eu vou dizer, que não é tão prática, mas que é mais ideológica, que a gente tem que ficar defendendo e discutindo. Enfim, parece um pouco enxugar gelo, né? Às vezes. É engraçado, porque parece que
o olhar, assim, da própria sociedade para a classe cultural mudou, assim, né? Porque olhando também para a questão de pesquisa, por exemplo, nas universidades, parece que o foco assim nas bolsas de pesquisa é só nos cursos de, por exemplo, de exatas, de engenharia, os cursos, por exemplo, de artes cênicas, de artes visuais, eles estão sendo assim esquecidos. Parece que tipo não existe essa valorização da cultura realmente, né? E vendo assim as pessoas comentando, parece que elas apoiam assim, né? Tem essa coisa assim, tipo, essas pessoas, tipo da balbúrdia, assim, as pessoas que não fazem nada nas universidades e tal. Eu acho que também tem um pouco aquilo que eu falei dessa ideia do artista um pouco equivocada, que é essa pessoa que não trabalha, ou é um vagabundo, ou sei lá, que é coisa de gente que não conhece artista, né? Quantas vezes eu faltei em festa de família que eu estava trabalhando no final de semana, né? Porque você faz teatro, você trabalha quando ninguém está trabalhando. Uhum. É muito comum, você tá trabalhando na hora que as pessoas estão se divertindo, né? Quem acompanha, quem trabalha em audiovisual, a maioria, até pouco tempo, a maioria dos trabalhos eram 6-1, né? Você trabalhava 6 dias para folgar 1. A gente estava agora, muita gente debatendo para tentar conseguir 5-2, né? Então, assim, como é que alguém que trabalha 6 dias e tem 1 dia de folga pode ser um vagabundo que acorda, né? Que vai para o set super cedo, fica 12 horas no set. É um trabalho de alma, assim, as pessoas fazem com a alma. Eu não sei se é porque, de alguma maneira, o fato da gente gostar do que faz é um pouco demonizado, né? Tipo, pô, eu trabalho porque eu tenho que trabalhar para ganhar dinheiro. Você ganha dinheiro fazendo o que você gosta? Não pode ser certo, né? Acho que tem um pouco um ressentimento. Mas, assim, apesar da gente gostar do que a gente faz, a gente, às vezes, não quer acordar tão cedo, não quer ter que viajar para determinado lugar que é tão longe, ficar tantas horas numa van, ou passar frio numa cena em que você está no Senhor. Não sei, não é porque a gente gosta do trabalho que a gente não tem os perrengues de qualquer trabalho, né? E ninguém é vagabundo, né? Enfim, é isso. Não preciso nem dizer isso, né? É um absurdo, mas, enfim... A gente precisa dizer, às vezes, o óbvio. Sim, a gente tá num momento, assim, que parece que a gente tem que falar coisas muito óbvias, né? Às vezes eu vejo, assim, umas discussões na internet que, tipo, nossa, isso é tão... Parece tipo, coisa que era senso comum até um tempo atrás. As pessoas têm que estar defendendo o óbvio. É muito bizarro. Isso é muito bizarro que a gente tá vivendo. E o mais triste é que é uma perda de tempo, né? Ao invés da gente estar produzindo coisas incríveis, procurando saídas para os nossos problemas, discutindo problemas reais, a gente fica discutindo sobre o nada, né? Sobre uma mentira ou sobre fantasias absurdas. E eu acho que alguém deve estar ganhando alguma coisa com isso, né? Porque Sim. A gente perder o nosso tempo é muito interessante para algumas pessoas. Não sei se alguém quer engatar. Não, até outra curiosidade assim que eu tenho, porque assim, vocês têm bastante fala, né, quando estão atuando. E eu fico super curioso como é que é o processo de memorização das falas, porque veja assim, tem muita fala, como é que qual é a técnica que vocês devem usar, alguma coisa assim, uma palavra-chave. Quando não tem mais a maçã no set, né? Então, isso é uma coisa também que varia muito de ator para ator, né? Tem ator que tem mais dificuldade para decorar fala, mas eu acho que isso é uma das coisas que quem não é ator é uma das perguntas que mais fazem. Eu acho engraçado até como vocês decoram. E depois que você começa a fazer, seja decorar para cinema, para teatro, você começa a ver que isso, seus problemas às vezes é tipo o último assim que você se preocupa, porque você incorpora na tua rotina, cada um de um jeito, né? Eu tenho uma amiga que demora muito para decorar, assim. A gente fazia teatro junto, assim, quando já estava todo mundo decorado, ela ainda estava lá com um textinho, tipo, ai, meu Deus. E eu não, eu já tenho mais facilidade para decorar. E eu tenho uma coisa também que é engraçado, quando eu tenho que decorar para alguma coisa que eu vou fazer uma vez só, né? Então, um filme, uma coisa que eu faço, no dia seguinte eu já esqueci. Se eu tiver que fazer de novo, eu tenho que estudar tudo de novo. E teatro não, você estuda, o teatro é mais fácil, né? Porque você vai treinando muito, chega uma hora que fica em você, quase não tem que estudar o texto. Mas depende muito, tem peças que você tem textos enormes, às vezes a própria pergunta do outro já te dá a resposta, você já sabe, né? Você ensaia ali no diálogo, uma coisa já puxa a outra. Então, depende, acho que isso é uma coisa muito pessoal, mas não costuma ser um grande problema. Para mim,
não costuma ser um grande problema, é uma coisa bem simples. Eu estudo, sei lá, se eu tô filmando, eu estudo as cenas do dia anterior, no dia anterior, as cenas que eu vou fazer. E já aconteceu, do tipo, você consegue fazer essa cena agora? Estuda na hora e faz? Rola, porque em geral é isso, você entende a estrutura da cena, os diálogos mais ou menos, e aí aquilo faz sentido para você, então não é que nem decorar uma receita de bolo, né, uma coisa, sei lá, uma lista de alguma coisa, é decorar alguma coisa que tá ligada no afeto. Quando tem alguma coisa que liga no afeto, a coisa flui melhor, eu acho, que registra mais na gente. Eu estava até lendo um livro esse ano, que é o Oráculo da Noite, que fala sobre dormir, né? Como a gente aprende, depois que se você estuda alguma coisa e dorme depois, o nível de aprendizado é muito maior. E eles até falam dessas coisas de memorização, que eles fazem testes assim. É do Siddhartha, exatamente. Siddhartha Ribeiro. É muito incrível esse livro. Eu gosto muito dessas coisas de ciência, assim, também, é um interesse que eu tenho. Então, a gente tem esse trabalho aí da companhia, que é de contar histórias de cientistas para crianças, né? Mas eu adoro, enfim, eu gosto desse universo da ciência. E eu acho que é outro universo também que precisa ser defendido e cultivado também. Com certeza. É meio fora, mas eu tô lembrando acho que foi o Roda Viva do próprio Siddhartha. Ele falou que não é só nas artes, né? Na ciência também tem um problema muito, muito sério de verbas, que ele tinha que pagar alguns caras do bolso dele, né? Então, vocês falaram das bolsas, né? Muitas bolsas foram, né? A verba, né, destinada a esse tipo de coisa foi diminuída. E é isso, né, gente? A gente está agora vivendo essa pandemia. Todo mundo fala, será que a gente vai sair melhor ou a gente não vai sair melhor? Não sei, né? Mas assim, que essa pandemia parece que trazendo à tona todas as coisas que a gente tem que olhar, né? Porque a ciência é que vai tirar a gente desse buraco. Se Deus quiser, né? Ela que já mistura tudo. Se Deus quiser, a ciência vai tirar a gente desse buraco. Em um outro episódio, a gente comentou sobre uma coisa que está acontecendo lá fora, que é os filmes da Warner agora irão todos, a partir do ano que vem, em streaming. Assim, lançamentos de cinema vão começar a ter juntamente com o streaming. E eu fico pensando porque o cinema nacional, ele costuma ter um problema com distribuição, né? Se isso não pode ser um mal que veio para bem, não sei quanta gente a gente consegue atingir com o streaming, né? Eu tenho dificuldade de me arriscar nessas previsões, assim, porque eu acho que essas coisas envolvem questões que eu não domino. Então, pode ser que, de repente, um filme que não poderia estar numa sala de cinema ou estaria competindo com outro filme muito grande, talvez possa estar mais acessível no streaming. Ao mesmo tempo, qual vai ser o streaming que vai se abrir para colocar disponível um filme brasileiro? Com que tipo de divulgação? Eu não sei dizer essas coisas, eu não estou nem dizendo, não estou desdizendo o que você está falando, mas eu acho que tem várias camadas, é uma coisa bem complexa, assim, porque quando você começa a conversar com gente que entende sobre isso, assim, sobre distribuição, você começa a ver que o buraco é muito mais embaixo, assim. E é isso, às vezes você lança na hora errada e teu filme flopa e outra hora... Ou às vezes você acha que está lançando na hora errada e dá certo. São coisas muito impalpáveis. Para mim, eu tenho dificuldade, assim, é um assunto que eu realmente não domino. Não consigo opinar. Tranquilo. Sem problema. Eu estava pensando numa coisa, que é uma pergunta meio boba, assim, mas tipo, se tu não trabalhasse como atriz, teria alguma outra área, assim, que te interessa, pela qual tu sente, assim, tipo, se eu não fosse atriz, essa é uma área na qual eu gostaria de trabalhar, isso é algo que eu gostaria de fazer da vida. Quando eu era criança, eu já falava que queria ser atriz, né? Com 3 anos, eu já falava que queria ser atriz. Não sei o que eu entendia por atriz, mas eu já falava que queria ser. Então, durante muito tempo, eu não conseguia me imaginar fazendo mais nada. Mas, agora que eu envelheci, um pouco mais velha, você começa a ver que
tem outros interesses que poderiam se desenvolver. Eu sei lá, acho que eu gosto muito, eu acho que talvez eu seguisse uma área acadêmica, porque eu gosto de estudar, talvez pudesse seguir uma área acadêmica, tenho muito interesse por psicologia, por ciência, por essas coisas, eu talvez pudesse ir um pouco por essa área. E eu tenho me arriscado um pouco, assim, apesar de não ser uma coisa exatamente de outra área, mas eu tenho começado a me arriscar. Então, esse solo que eu escrevi, algumas das coisas que a gente fez na companhia esse ano também fui eu que assinei como roteirista. Então, eu tenho começado a experimentar essa coisa de escrever, que tem sido uma coisa boa também para esse momento de pandemia, porque eu posso exercitar, né, em casa, sem precisar, enfim, ficar tão frustrada de não poder estar trabalhando como atriz, né? Uma pergunta que eu ia fazer, essa tua experiência com a escrita mesmo, como é que é? Se tu já teve alguma experiência como roteirista, ou de escrever, sei lá, contos, ou uma peça onde tu atuasse, não sei. Então, eu sou formada em letras, né? Eu me formei como atriz no curso técnico do Célia Helena, que não é uma faculdade, e eu fiz a faculdade de letras. Então, eu tenho uma relação, assim, sempre tive essa relação como leitora, mais do que como ativamente escrevendo. Mas, como eu trabalho com a companhia que é só de mulheres, a gente sempre precisou desenvolver uma dramaturgia própria, porque é muito difícil você achar textos que dessem conta dessa nossa formação. Nós somos só mulheres, né? Chama a companhia delas por isso. Então, a gente fazia muita adaptação de livro ou criava dramaturgia própria. Até fizemos algumas coisas de espetáculos um pouco que tinha uma liberdade maior, em que a gente fazia personagens masculinos e femininos, mas enfim, a gente tinha coletivamente esse exercício constante, assim. Então, eu já assinei com elas muitos textos, inclusive os nossos espetáculos infantis, acho que a gente tem 4 deles ganharam prêmio de dramaturgia da PCA, então não sei se são 4 ou 3, mas assim, especialmente porque um era adaptação de livros da Clarice Lispector, que ganhou, né, o melhor espetáculo de texto adaptado. A gente ganhou de melhor texto original com um espetáculo sobre as cientistas. Então, assim, a gente tem essa coisa do texto coletivamente e, de certa forma, isso foi entrando assim, em mim como um exercício interessante, até em outros trabalhos também que eu fiz fora da companhia. E aí eu comecei a ficar com esse desejo de começar a me experimentar, assim, escrevendo mesmo. Então, estou começando, assim, é uma coisa nova para mim. A gente fez uma série de vídeos, esses vídeos editados que a gente fazia dessas cientistas sendo entrevistadas através de um olho mágico que a gente criou, né, que é o olho essa câmerazinha da internet, assim, do computador. Então, eu que escrevi os roteiros, claro que com a pesquisa toda que a gente já tinha feito coletivamente, mas eu que escrevi os diálogos e fiz a estrutura toda do episódio. Então, assim, estou me exercitando nesse lugar. Não é um lugar absolutamente novo, porque eu já venho dessa experiência fazendo coletivamente, mas, assim, sozinha, estou começando a tatear esse espaço e estou gostando. É um lugar... É gostoso também, eu falei outro dia para o meu marido, falei assim, eu estava muito acostumada a criar coisas para eu falar, né? Porque quando você está fazendo um trabalho que você cria coletivamente, que é o que a gente fazia muito, então você leva a cena, e aí você leva a cena escrita que você mesmo fala, você fala para outra atriz, você responde assim, a gente vai criando aos poucos uma dramaturgia. E agora eu falei assim, não, agora eu posso criar uma fala para um cara dizer que eu não vou falar, nunca vou escrever, né? Você criar para uma outra pessoa, poder inventar personagens que não estão restritos ao meu, né, a minha constituição física, a minha possibilidade, né, as minhas limitações, poder pensar em outras coisas, está sendo divertido, ainda não sei muito para onde isso vai, não tenho grandes pretensões também, botar o pé no chão e ver o que rola. Talvez seja uma pergunta difícil, mas para quem não conhece o teu trabalho, tu conseguirias, assim, pelo menos hoje, amanhã pode ser outro, né? Apontar, assim, um lugar para começar, um projeto de que tu te orgulhas, algo assim que realmente funcionou? Eu tenho tantos trabalhos do coração. Mas eu acho que o Um Contra Todos talvez seja bom, porque já começa com 4 temporadas para assistir. Aí vai conhecer bastante. Essa personagem, ela vai
do 8 para o 80, da felicidade para a tragédia, tudo acontece com ela. Ela muda de cabelo, de casa, de cidade, de marido, depois volta com o marido, depois filho vai para não sei onde. É muita coisa. Então, acho que para conhecer meu trabalho, acho que isso foi um trabalho bem desafiador de construção, mas tem outros trabalhos que eu adoro, né? Tem um trabalho que eu gosto muito, que é o Magnífica 70, que era uma série da HBO. Eu fiz uma série que estreou esse ano de zumbis, que foi muito divertido. Fugir dos zumbis, que chama Reality Z. Essa chama Reality Z, tá na Netflix. Enfim, tem muita coisa, tem para todos os gostos. Tem o Carandiru, que foi meu primeiro filme, que eu fiz com o Hector Babé, que eu tinha 18 anos. Tem esse filme que eu falei do Hugo Giorgetti, que é lindo. Tem um filme que é mais para a família inteira, que é o Malas Artes, que é um filme lindo também, que, enfim, bem uma produção linda, com muitos efeitos, e que eu acho que é para crianças e adultos, para todo mundo. Enfim, tem um filme mais experimental que estreou ano passado, que chama 30 Anos Blues, que foi uma experiência interessante até dessa coisa de criação de dramaturgia, porque foi um filme em que tinha uma história mais ou menos desenhada, mas a gente improvisava as cenas. Então, de alguma maneira, a gente construiu a dramaturgia também, pelo menos, né, essas dramaturgias de cena a gente construía no improviso. Foi bastante interessante como experiência. Eu acho que também tem um resultado bem interessante e foi premiado em Gramado com um prêmio especial do júri. Então, tem muita coisa, tem para todos os gostos. Acho que aí depende do que o freguês quer. Beleza. Sim. Eu não sei se assim para encerrar a gente faz um negócio das dicas, pelo menos pode ser. Com ela, assim, de coisas que tu esteja lendo, assistindo essa semana, algo que tu tenha consumido culturalmente que tu queira compartilhar, não sei. Bom, deixa eu ver. Eu tô lendo um livro de ciência, um livro do Stephen Hawking, mas olha, tá bem difícil ainda, não sei se eu consegui, é bem puxado, mas é interessante, sobre o tempo, que é algo que tem me interessado. Assistir esses espetáculos que eu acho que tem coisas muito interessantes sendo feitas, acho que as pessoas podem procurar ver o que interessa mais, mas sendo feitas nessas experiências ao vivo, nas telas, que eu acho que é legal, e porque, sei lá, eu imagino vocês daí, talvez nunca me vissem no teatro se eu não for até aí levar o espetáculo, e agora a gente tem essa possibilidade de ver coisas ao vivo que estão sendo feitas agora, e que eu acho que acabam dizendo muito para a gente, né? Essa solidão que a gente está vivendo, desse isolamento, de alguma maneira, essas experiências conseguem criar algum tipo de conexão que eu acho bonita. Eu acho que é isso. Eu não sei se tem uma dica específica. Eu, enfim, falei do Oráculo do Tempo, que eu também amei, um livro incrível. Oráculo da Noite, desculpa, com o tempo na cabeça. E tô vendo, todas as séries que vocês podem imaginar, as boas e as ruins, os filmes todos. Agora também eu tô terminando os trabalhos que eu tinha que entregar, umas coisas aqui da companhia que a gente tinha que fazer, então agora vamos entregar esse tédio das férias, ver o que rola, que é bom, né? Um tédiozinho, a gente precisa também deixar o espaço do nada imperar um pouco. Acho que isso também é uma boa dica. Acho que a pandemia cria na gente uma ansiedade de produtividade, né? Bastante. Acho que vamos talvez respirar um pouquinho, ter paciência. Daqui a pouco a gente já vai ter que sair de casa que nem uns loucos de novo. Então, experimentar o tédio e ver o que ele tem para dizer para a gente. Eu acho que esse episódio, quando ele sair, ele vai sair já em 2021. Eu tenho quase certeza que sim. Esperamos que tenhamos todos sobrevivido. Sim. Já devidamente vacinados, talvez. Sim. E outra dica, tomem vacina, tá? Sim. Vamos tomar todo mundo a vacina. Todo mundo Essa é a minha principal dica, gente. Principal dica é tome vacina. Eu vou ser, assim que possível, assim que meu grupo for liberado, porque acho que ainda vai demorar um pouco, mas eu estarei lá. Porque é isso, né? Todo mundo virando jacaré. Sim, todo mundo virando jacaré. Não tem problema. Todo mundo vai virar um jacarezinho lindo, todo mundo verdinho, mas vivo e feliz. Tá ótimo. Beleza, muito obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço. Até. Tchau. Obrigado. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.